Olha, há muito tempo a Sandra Caselato e o Yuri Haas, eles estudam, vivenciam e compartilham o tema não violência no Brasil e no exterior. Mas o que seria não violência, né? E essa comunicação, né, tão presente hoje aqui no nosso bate-papo. Ela vai fazer parte muito forte, essa palavra, né, de comunicação, porque na verdade a gente está hoje num embrulho, parece. Né? Fica tudo muito difícil, muito difícil hoje de entender no mundo inteiro o que seria essa comunicação, né, não violenta. E eu quero conversar por vocês, né? Como é que surgiu isso? Já que eu falei que vocês vivenciam, estudam e compartilham esse tema da não violência. O interesse, principalmente pessoal, né? Surgiu da onde, Yuri? Bom, para mim foi durante um mestrado que eu estava fazendo, um mestrado em Relações Internacionais, focando em estudos de paz e resolução de conflitos. E eu estava estudando um conflito que faz parte do meu passado, o conflito Israel-Palestina. Eu nasci e cresci em Israel, enfim. E fazendo pesquisas de campo, trabalhando com ONGs de direitos humanos em campo, fiz cursos com a ONU, diversas coisas. E no meio desse processo de pesquisa, eu tive, parte do meu treinamento foi um treinamento em comunicação não violenta. E foi uma descoberta, porque ali o que pareceu é que abriu um leque de possibilidades que nas abordagens convencionais que eu tinha visto até então, essas possibilidades não existiam. Existia um elemento transformador de conflito, muito mais do que uma gestão do conflito ou um manejo. E me atraiu muito porque eu vinha realmente de um histórico, de um conflito que é muito difícil, muito duro, parece não ter saída. Então me animou muito. E cada vez mais provoca, né, reações que não são nem sempre positivas, né, porque até para quem está de fora falar desses conflitos é difícil. Muito né? difícil. Muito Para você, Sandra, como foi? Nós conhecemos juntos, né? A comunicação não violenta. Você participou desse mesmo processo, sim, pessoal? não do mestrado, nós somos casados há 16 anos, então a comunicação não violenta ela é muito útil no nosso relacionamento, inclusive. E isso é uma coisa muito legal, porque a comunicação não violenta ela é uma abordagem que é muito abrangente. Então ela é muito útil desde do meu relacionamento comigo mesma, de como eu me conecto e me entendo e me compreendo e me relaciono comigo mesma, como eu me relaciono com outras pessoas, e isso é qualquer pessoa em âmbito familiar, em âmbito profissional, então casais, pais e filhos, ambiente de trabalho. E também aí começa a ampliar, como grupos, é muito útil para relações grupais, para relações entre grupos e inclusive para conflitos internacionais, como no caso Israel-Palestina. Então é uma abordagem bem abrangente, né? E essas experiências que vocês trazem, como eu disse, uma experiência no Brasil diferente da experiência no exterior, ou a experiência de um casal diferente da experiência, né, do teu histórico ou empresarial também. Tudo isso vocês conseguem levar nesse curso? A gente consegue trabalhar com esses diferentes perfis? Tem uma coisa muito interessante que a gente tem notado, que o que a gente faz no processo, de trazer o processo da comunicação não violenta, é trazer um processo vivencial para que a pessoa tenha uma oportunidade de fazer emergir, não só aprender um conhecimento novo, mas fazer emergir como faz sentido dentro do contexto dela e dentro dos objetivos que ela tem ou das dificuldades que ela enfrenta. E a gente repetidas vezes tem visto que nas mãos de cada um, esse processo toma uma forma viva, aplicável dentro daquela situação. Nós também desenvolvemos projetos focados, específicos para áreas e esferas diferentes da sociedade. Aqui no Brasil nós temos atuado com diversas esferas, desde governo, empresas de grande porte, até na área educacional, com escolas, ou com comunidades, ou com ONGs. Com o governo tivemos experiências desde polícias ou conselhos municipais, por exemplo, que enfrentam são uma instância de democratização muito importante e acabam enfrentando uma dificuldade grande pela questão da comunicação e às vezes viram reclamódromos, como eles mesmos tinham colocado. E a gente trouxe processos, por exemplo, aplicáveis para essas instâncias. Então, tem tido essa diversidade muito ampla. Nós fazemos também cursos abertos, como esse que vamos oferecer aqui em Foz. Em Foz. Isso, e nesse caso, vem pessoas com objetivos muito diferentes. E todos vivenciam esse processo, esse início. Agora é uma introdução. A gente está planejando fazer mais módulos para aprofundar a cada passo conforme formos avançando e tivermos público. Mas
tem sido essa amplitude bastante grande. A gente tem trabalhado também fora do Brasil, tivemos experiência nos Estados Unidos, no Japão, na Tailândia. Acredito, boas experiências, né? Um feedback bom. Muito boas, muito boas. E elas reconfirmam algo que faz parte do fundamento e do princípio da comunicação não violenta, que nós temos, de fato, além da nossa diversidade muito rica, nós temos uma humanidade compartilhada que podemos acessar de uma forma prática e articular ela dentro da nossa comunicação, tanto na nossa expressão, quanto na forma que a gente escuta, de uma maneira que fortaleça as conexões para que a gente possa lidar com as nossas diferenças, né? E é isso que a gente gostaria de conversar daqui a pouquinho, após esse depoimento, o seu depoimento, o seu e também de uma participante. A gente vai ver um pouquinho, ela lembra um pouco das suas palavras, né? E traz para a gente esse autoconhecimento também a partir dessa participação. Vamos dar uma olhadinha? Eu fiz o curso de comunicação não violenta, o curso introdutório com a Sandra e com o Yuri, há 2 meses atrás. E quando eu procurei o curso, quando eu já estava pesquisando sobre comunicação não violenta, eu fui com uma intenção de me comunicar melhor com as outras pessoas, dos meus grupos ali, né? Com família, com amigos, enfim, com grupos profissionais. Mas eu vejo que ao longo desses 2 meses, que eu estou assim exercitando, que eu estou compreendendo um pouco melhor o que é a CNV, eu vejo que eu tive um encontro, assim, uma conexão muito mais comigo, a princípio, do que com a minha intenção inicial. Então eu vejo assim que eu me vejo, me escuto um pouco melhor, presto mais atenção no que eu estou sentindo e nas necessidades que eu quero suprir para mim, em primeiro lugar. Porque eu acho que eu fazia o oposto, né? Que era eu olhar mais para a necessidade do outro. Então, a CNV, para mim, eu tive uma surpresa ao longo desses 2 meses por isso. Eu tive uma descoberta comigo. Eu aprendi a me conectar mais comigo. Então, eu agradeço por ter tido a oportunidade de fazer esse curso. Interessante, né? Até porque ela se voltou, ela tem uma voz bastante até pacífica, né? Bem tranquila, mas não é isso. A questão da comunicação, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente leva em consideração aí a questão verbal, corporal, né? Os processos pessoais e de interior. É isso, Sandra? Exatamente. E esse nome, comunicação não violenta, até engana a gente um pouco, porque não tem nada a ver com falar baixinho, com ser bonzinho, com falar bonitinho ou ser agradável. Muito bom. Tem muito a ver, é muito importante, tem a ver com a gente se conectar mais com aquilo que é verdadeiro para a gente e conseguir se expressar de uma forma que é mais provável que a gente vá ser compreendido como a gente gostaria, e também escutar os outros de uma forma que a gente consegue entender qual que é a verdade, a essência da verdade que a pessoa está querendo trazer. Não importa a forma como ela está falando. Entendi. Então, a comunicação não é um jeito específico de falar, a comunicação não violenta. Ela é um jeito, talvez um jeito diferente de olhar, como se a gente colocasse uma outra lente e conseguisse entender as situações de uma outra forma, encontrando essa profundidade e essa humanidade que o Yuri estava falando, que conecta a gente. Que está em todos nós, né? Exatamente. Mas existem técnicas, né? Eu lembro que você falou bem no comecinho, diferentes da gestão, né? Dos processos de gestão que você já tinha ouvido falar, né? E que se tornaram bem diferentes. Eles têm um diferencial, e qual é esse diferencial? Normalmente a gestão está tentando, quando a gente tem um processo, uma abordagem que é mais de gestão do que está na superfície, vamos dizer, dos fenômenos que estão acontecendo, é como se fosse uma reação aos sintomas de um problema que está mais no fundo. E tenta resolver, pode até resolver, mas se não resolver o que está mais no fundo, aquilo vai surgir de novo de uma outra forma, de outra maneira. Nesse processo existe um mergulho de uma forma bastante prática, exatamente para olhar o que está no fundo, o que é, e a gente volta a mexer nesse ponto, porque essa questão da humanidade comum que nós temos, dentro do processo da comunicação não violenta, o que a gente vê que é isso que está por trás de qualquer coisa que nos move a ação, a dizer qualquer coisa.
sempre tem algo que é possível entender pelo aspecto humano, humanizado por trás. Às vezes aquilo sai na superfície de uma forma que não é agradável para o outro, ou que é difícil de escutar. Mas acessar o que está por trás, que é humano, é o que ajuda a gente a se conectar, a ter empatia e estimular a possibilidade de compreensão. Então, nesse sentido, a ideia de ir mais profundo e conectar com essa humanidade comum, normalmente o efeito que isso dá é de uma transformação da situação. Não precisa mais lidar com o mesmo, não é mais o mesmo conflito. Se transformou e a partir dali tem mais abertura. Como existe uma compreensão, tem mais abertura para pensar criativamente em outras saídas, em outras soluções. Ainda que elas não venham de imediato, né? Que como a própria Priscila falou, são vários processos e ela continuou o seu processo pós-curso. Um curso que acontece nestes dias 25, 26 e 27. Tá? Então, portanto, a partir de sexta-feira tem tempo ainda de você fazer a sua inscrição. Ele vai acontecer ali na rua Jorge Sambas, 1056. E esse e-mail que está aparecendo no vídeo é um e-mail para você obter mais informações. Né, sobre esse evento que acontece em Foz do Iguaçu. E a gente tem uma página no Facebook, Comunicação Não Violenta Foz do Iguaçu. Exatamente. Pode buscar por esse nome que vai ser fácil encontrar e encontrar o local de fazer inscrição e mais informações sobre o curso. Tá, então é bem como está ali, ó, Comunicação Não Violenta Foz do Iguaçu, ali no Facebook fica fácil de você encontrar, fazer o link para a inscrição, entender melhor através da entrevista, a gente consegue esclarecer um pouco, mas nós temos muito mais. E eles também têm outros depoimentos, né, que podem servir como referência para que você se espelhe através, né, desses depoimentos. Bom, nosso propósito hoje da entrevista é chamar atenção para o curso, principalmente, né? Uma oportunidade para você aqui em Foz do Iguaçu, tendo em vista que tanto o Yuri quanto a Sandra não estão aqui, né? De vez em quando. Né? De vez em quando eles abrem a agenda deles e incluem Foz do Iguaçu. Mas eu gostaria de aproveitar o momento, porque a gente não vive um momento tão cor-de-rosa, né? Tão bacana. É um momento de muitos conflitos, né? De muitas situações, e esses momentos nos chamam a atenção à reflexão. A gente olha as questões da Síria, né? Já vou terminar, mas eu tenho que fazer essa pergunta. A gente olha as questões da Síria, as questões na Grécia, na Europa, as situações de violência, e a gente não entende o que está acontecendo. É claro que a gente não vai aqui pegar vocês, né? Vamos dizer, qual é a solução, já que vocês estão estudando e compartilhando. Mas o que pode ser feito? Né? Que pode ser feito a partir de agora, assim que nós dissermos obrigada. Né? O que a gente pode deixar para esse público que nos assiste aqui agora? Eu posso trazer uma ideia que talvez faça sentido para muitas pessoas. Esses fundamentos de humanidade ou de humanização que existem na comunicação não violenta são fundamentos que têm sido aplicados em várias áreas de conhecimento. Inclusive, existem propostas de sistemas econômicos que são mais centrados no humano. Se nós tivermos sistemas que são projetados e estruturados de uma forma que são centrados no humano, no ser humano, para servir o ser humano, em vez do ser humano servir o sistema, nós vamos ter menos fenômenos desse tipo, onde as pessoas estão recorrendo à violência e essa violência, esse conflito está sendo um sinal de que alguma coisa muito errada, muito fundamental está sendo vivida por essas pessoas. É um grito de socorro, é uma forma muito sofrida e desagradável de dizer que algo está andando muito mal. É um problema dos nossos sistemas fundamentalmente, e é interessante ver que hoje existe uma emergência de novas formas, de novos sistemas. E o que é melhor, existem soluções, né? Desde que elas sejam aplicadas e conhecidas. Quem sabe a participação do curso, né, de comunicação não violenta seja o primeiro start de muitas outras ações que você pode compartilhar. Obrigada, até um próximo encontro, tá bom? Obrigado. Obrigada.